cidade de Corinto era uma cidade grande, era uma cidade ali com um comércio muito grande, mas era uma cidade também muito mística e muito religiosa. Então tinha muito de misticismo, muito de doutrinas, muito de adoração, tinha muita coisa lá, meio bagunçado, né? Tinha muita gente, muitos templos de outros deuses, né? Muitos templos de adorações, muitos postos de ídolos. Era meio complicado lá a situação. E nesse meio, o apóstolo Paulo estava o quê? Pregando o Evangelho, pregando as boas novas, pregando a sã doutrina. Então era meio confuso a situação, porque Paulo pregava a palavra e as outras pessoas tinham cada um sua maneira de pregar. Inclusive já tinha muitos hereges naquela época, né? A gente às vezes acha que a heresia é algo contemporâneo a nós. Não, naquela época Paulo já tinha que combater muito a heresia. Muitas pessoas que gostavam de levar vantagem em cima do Evangelho, puxavam a palavra para os seus benefícios, o enriquecimento, todas essas coisas que acontecem nos dias de hoje também já acontecia naquela época. E em Corinto isso era muito forte, né? E aí o que acontece? Paulo, em meio a tudo isso, vai pregar e explicar para o povo. Então Paulo aqui, ele está dando aqui como eu posso dizer, uma explicação sobre o seu ministério, sobre o que ele está pregando. Amém? Amém. E aí inicia-se o texto, capítulo 4, versículo 1. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi otorgada, não desanimemos. Paulo já inicia dizendo o seguinte: o ministério que ele tem não é dele, é algo de Deus para a vida dele. Ele sabe que não é fácil, por isso ele já inicia dizendo para não desanimar. Aleluia. Muitas vezes a gente pensa até em desanimar, né? O pastor Alessandro sempre está pregando em outros ministérios, ele sabe como que é difícil a gente pregar, como que é difícil as pessoas ouvirem a palavra, como que é difícil o povo realmente crer no que está ouvindo e usar da palavra para poder seguir adiante, para poder ter realmente uma vida com Deus. Versículo 2 diz assim, pelo contrário, rejeitamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade. O que ele está dizendo? Ele não é de ficar, né, fazendo coisas nos dias de hoje, por exemplo, né, revelações e revelações, revela CPF, revela nome, e sepultura fechada, sepultura aberta, e isso e aquilo. Não necessita disso. Palavra é o que o povo estava necessitando. Aleluia. Continua, diz assim, versículo 3: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O que a palavra está dizendo, gente? Alguns começam a falar o quê? Quando a gente começa a pregar, eu não estou entendendo o que está falando. Não tem essa história que eu não estou entendendo? Está lendo a palavra, eu não estou entendendo. Está ouvindo, eu não estou entendendo. Por que não está entendendo? Por que o evangelho está encoberto? Por que não chegou à luz? Por que não clareou ainda? Se isso não clareou para quem? Para quem está padecendo. Por quê? Para quem já descobriu o evangelho, para quem já enxerga o evangelho, não está mais padecendo. Porque é impossível a pessoa ser atingida pelo evangelho, atingida pela luz de Cristo e continuar padecendo. Isso é impossível de acontecer. Então está dizendo aqui, se está encoberto para aqueles que ainda estão padecendo. Olha só, versículo 3 diz: contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão padecendo. Versículo 4 vai dizer o porquê que está encoberto. Olha só: o Deus dessa presente era, ou Deus desse século, em algumas traduções, dessa era perversa, qual que esse Deus fez? Cegou o entendimento. De quem? Dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês estão entendendo o que está dizendo aqui? Com quem é que o inimigo trabalha? Aqui, no caso aqui,
o Deus desse presente século, está Deus com letra minúscula, sim ou não? Está falando de quem? Está falando de Satanás. Amém? Então o Deus que está dizendo aqui, esse Deus frajuto, né? Ou melhor dizendo, o texto se refere ao Deus desse século, mas nós sabemos que Satanás ele não é um Deus, ele é um anjo caído. Ele não se assemelha nem a santidade nem a nada de Deus. Então, igreja, o versículo ele é bem claro. O Deus deste presente era, ou deste século, cegou o entendimento dos existentes. Então, a pessoa que ela não crê em quê? Em Jesus, não crê em Deus, ela não consegue enxergar a palavra. É por isso que alguns falam, não, mas a Bíblia foi escrita por homem. Ah, mas essa parte eu não acredito. Ah, mas essa parte eu não acredito. Mas esse texto não é bem assim. Mas isso é assado. Por que não consegue enxergar? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. E durante a semana a gente estava falando sobre isso. A estratégia maior de Satanás nos dias de hoje é trazer a cegueira, mas não é uma cegueira completa, né? Eu achei interessante, eu fiz aquela alusão e realmente, se a gente ficar cego por completo sem enxergar, todo mundo vai entender na hora, bicho, estava enxergando, ficou cego, ficou tudo escuro, você já percebe na hora que você está cego. Agora, se ele for tirando seu campo de visão, for diminuindo seu campo de visão, dificilmente você percebe. É só quando você vai precisar muito que você percebe, né? Por exemplo, uma pessoa que não gosta de ler, para ela entender que a vista dela está ruim para ler, vai demorar demais, porque ela está enxergando para frente, está chegando para lá, está tranquilo. Aí quando ela precisar ler, ela vai falar, nossa, está tudo embaralhado, eu não estou enxergando nada. Mas isso vai demorar um pouco para ela perceber. Assim está o inimigo agindo nos dias de hoje. A pessoa está embaraçada, está padecendo, está em dificuldade, está em esfriamento com Deus, está em descrença para com Deus, mas não consegue enxergar. Amém? Por quê? Porque o Deus desse século fez o quê? Cegou-lhe o entendimento. Então Satanás, igreja, ele age de que forma? Sutilmente. Nós precisamos de compreender dessa forma. Satanás jamais vai aparecer na sua frente vestido de bode, com uma cabeça não sei de que jeito, uma pata não sei de que jeito, cheirando enxofre. Esquece, não vai ser assim. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que ele chega a se transformar em um anjo de luz para nos enganar. Então ele não vai vir com uma roupagem aterrorizante. Por quê? O intuito dele é não ganhar com você, não é te expulsar, não é tipo, te assustar para você fugir, não. Ele quer caminhar com você. Então ele vai aparecer sutilmente. Sabe as ideias do mundo? A palavra de Deus diz que ele é o Deus do presente século, o Deus desse. Então sutilmente o mundo vai nos entendendo. E olha só que interessante, às vezes a gente acha que é só pecado, mas não é só pecado. Distração é uma especialidade também do inimigo. Muitas vezes a gente não vai estar pecando, mas vai estar distraído. A gente viu muito bem Gideão, semana passada ou retrasada, ficou 40 anos em paz, e no final seu legado foi por água abaixo. Ele ficou 40 anos distraído, fazendo filho, fez 70 filhos, ele morreu, os filhos morreram junto com ele. Ou seja, infelizmente, esquecemos que tudo que ele havia feito, e esquecemos também do Deus a qual ele servia. Por quê? Ficou distraído. Ficou pecando? Não, ficou distraído. Tem gente que está distraído dentro da igreja, tem gente que está distraído no mundo, não consegue perceber nada, não consegue ouvir nada, não enxerga. Ela chega no ambiente, eu estava falando isso com a pastora agora antes de a gente ir para cá. A gente confunde muitas coisas. Deus, ele é fantástico, gente. Deus,
ele é maravilhoso. O mundo espiritual funciona assim: primeiro as coisas regem no mundo espiritual e depois no natural. Mas você enxerga qual mundo? O natural. Então, através da gente enxergar o natural, a gente tem que olhar para o natural, mas enxergar o espiritual. Qual que é o problema? A gente acha que vai enxergar o espiritual, mas não. A gente vai enxergar o espiritual, mas olhando para o natural. O que eu estou dizendo? Você chega no ambiente, você olha no ambiente, você examina o ambiente e você discerne espiritualmente o que está acontecendo naquele ambiente. Meu Deus! Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou falar para vocês mais claramente. Existem ambientes a quais o nome na porta é igreja, mas do lado de dentro tem uma seita, e seita é diabólica. Mas quem está lá dentro, se estiver olhando o natural, mas enxergando o espiritual, vai discernir que aquele ambiente não é um ambiente de Deus, é um ambiente ruim. Mas se a pessoa estiver cega, ela vai olhar para o natural e não vai enxergar nada além daquilo que está na frente dela. E a cegueira que Paulo está falando é isso. Não é uma cegueira física de você não conseguir enxergar a letra igual deu exemplo. Não é uma cegueira que você não está conseguindo enxergar lá fora, não. É uma cegueira a qual você não consegue discernir o ambiente. Você não consegue discernir o cenário. Você não consegue discernir o que está acontecendo ao seu redor. É Satanás montando uma arapuca para te pegar e você entrando e não está enxergando a arapuca, não está enxergando a armadilha. Está que nem o rato em busca do queijo, só enxerga o queijo e não vê a ratoeira. Meu Deus! Assim está um crente sem entendimento, só olha para o natural, mas não enxerga o espiritual. E não é para ficar olhando para cima, igreja. Vocês lembram quando Eliseu e os seus moços estavam rodeados por um exército? Para onde o Eliseu estava olhando? Para o exército. Mas o que ele estava vendo? O exército de Deus o protegendo. Para onde o rapaz, o jovem Geazi, estava olhando? Para o exército. Mas ele estava discernindo tudo naturalmente. E o Eliseu estava discernindo espiritualmente. Então a diferença está aí. O cenário era o mesmo. O que mudava? A visão. Amém? E o Deus desse século tem tirado o quê? A nossa visão. E aí a gente começa a achar tudo natural e normal. Tudo é normal. Ah, acontecendo isso aqui? Normal. Ah, está acontecendo isso e aquilo? Normal. Ah, não, normal. E na verdade não está normal. Não é normal. Acontecem rituais idólatras. Naquela mesma semana, o índice de morte, que não seja natural, índice de morte não natural, triplica. Na mesma semana. É normal? Não é normal. Para quem está vendo ali é normal. Ah, não, normal. Tem vezes que morre mais gente mesmo. Mas para quem está discernindo espiritualmente, está entendendo que aquele sangue está sendo derramado por causa daqueles principados, daquelas potestades que estão agindo, porque houve uma oferta para eles ali. Meu Deus! Amém? Então a gente precisa discernir o mundo espiritual através do natural. Se tem uma miséria, uma pobreza, algo extremo, tem lugares que você vai, igreja. Nós fomos num lugar esses dias, eu e a pastora, né? Vocês ficaram sabendo? Chega naquele lugar, tem um cheiro de pecado no lugar, um cheiro. O lugar cheira bebida alcoólica. Não o lugar, a cidade. Você chega lá, não tem ninguém na cidade, a cidade é limpinha, mas tem aquele cheiro. A atmosfera é pesada. Tudo parece que age ali em prol de coisas ruins. E aí você olha, nossa, que lugar tranquilo, que lugar de paz, porque está olhando com os olhos naturais. Mas se você enxergar o espiritual, você vai falar, ixi, a coisa está muito pior do que eu pensava. Mas a gente não consegue compreender. É justamente o Carlos Eduardo
lá, deve ter 4, 5 mil tantas de Tijuana. Não tem 6, gente. Não se engane, não tem. Vai lá na pasta que você conta as pessoas. Não tem 6 mil pessoas, não se engane. Se tiver 4 é muito. Então vai lá, 4 não se engana não. É que nem os comícios da esquerda, né? Tem 3 pessoas, 3 milhões de pessoas. Né? Então não se engane. Vamos ter 4 mil pessoas na Tijuana, se tiver. Vamos por 10, já que você quer exagerar, põe 10 então, não tem problema. Não vou mudar nada no raciocínio, mas tudo bem. Aí, quantas mil pessoas tinha na cidade do Rafael, que fazia a mesma quantidade que você? 160 mil pessoas tinha na cidade do rapaz que estava testemunhando a quantidade de atendimento, que era quantos que fazia? 500 atendimentos por mês em 5 pessoas numa cidade de 160 mil habitantes. E ele estava proclamando isso como um recorde, né? Estava achando que estava bem na foto. Aí você pega uma cidade de 6 mil, 3 mil habitantes de Tijuana, e eles conseguem fazer em 3 o que 5 numa cidade grande faz. Meu Deus! Olhando, naturalmente falando, é impossível. Mas quando você olha no espiritual, você sabe o que está acontecendo, que é o quê? Começou a obedecer a Deus. Então Deus vai mover o quê? O sobrenatural para você viver o natural. Então, olha que esquisito isso aí. Deus move o sobrenatural para você viver o natural. Amém? Então, naturalmente falando, a proporção é muito forte. 160 mil para 6 mil, 10 mil, não sei quanto mil, mas no máximo 10 mil. É muita diferença, é muito desproporcional. Mas Deus faz o quê? Ele usa as coisas loucas desse mundo, usa os fracos para confundir os fortes. Então a gente precisa de compreender. O inimigo está nos cegando nessa área, nessa parte de a gente não conseguir discernir o ambiente. E aqui está dizendo aqui claramente, ó, versículo 4, o Deus dessa presente era perversa, olha, não é uma qualquer era, uma era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então por que eles não conseguem enxergar isso, igreja? Porque não conseguem enxergar a palavra. Meu Deus. Por que nós discernimos isso? Porque tudo isso que nós estamos discernindo está aqui na palavra. Então, nós olhamos para cá, nossa, está acontecendo aí o que está falando aqui. Então fica fácil saber o que está acontecendo. Agora, quando a gente não tem conhecimento aqui, a gente fica perdido aí lá de fora. Por isso que tem muita gente perdida em seus próprios pensamentos, sem saída, sem saber o que está fazendo. Vamos seguir o texto. Continua o texto, diz assim, ó, versículo 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de... Glória a Deus. O que o apóstolo está dizendo, igreja? Ele não está falando da vida dele, não. Ele não está falando das coisas dele. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele prega a palavra, prega o Evangelho. Ele não fala de si mesmo. Versículo 6. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do que, igreja? Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Se depender da gente não vai enxergar nunca. Nós necessitamos da presença de Deus para poder a gente enxergar. E de que forma Deus habita em nós, igreja? Através do Espírito Santo. É por isso que quando a gente não tem a presença de Deus em nossas vidas, a gente não consegue enxergar a glória de Deus. A gente não consegue enxergar a grandeza do nosso Deus. Por isso que tem gente que não consegue entender nada. Eu ouvi que o pastor falou, mas eu não consegui entender nada. O problema não está com quem está pregando, gente. Porque se eu prego a palavra, não é isso que o Paulo está dizendo aqui. Eu não prego a mim mesmo. Não é o meu entendimento que eu estou tentando passar. Não é a minha vontade que eu
estou tentando passar, então eu não tenho obrigação nenhuma de te fazer entender a palavra. Não é isso que o pregador faz. O pregador não tem a capacidade de fazer você entender a palavra. A capacidade de entendimento da palavra de Deus é só o Espírito Santo que pode nos dar. O que o pregador faz? Ele acende uma luz no máximo, te dá uma direçãozinha, te dá uma clareza em algo, mas se você não tiver apto para isso, não vai adiantar nada. É por isso que às vezes a gente está pegando e uns compreendem uma coisa extraordinária e outros não compreendem nada, mas ambos ouviram a mesma coisa. Qual que é a diferença? Um tem o Espírito Santo que está clareando as ideias, o outro está sozinho, infelizmente. Então não tem como. Eu não consigo entender. Infelizmente o problema não é meu, gente. Não posso fazer nada. O problema vai passar a ser meu quando eu quiser colocar minhas ideias. Mas enquanto eu estiver pregando a palavra, aí já não é meu. Continua aqui, diz assim, ó. Versículo 7, para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. O que Paulo está dizendo? Isso aqui, para vocês entenderem, naquela época tinha uma tradição, ou um costume, na verdade era um costume. Eles colocavam objetos de grande valor em vaso de barro, porque tipo, o vaso de barro tinha um custo muito elevado. Então, para disfarçar, eles pegavam algo de extremo valor e colocavam dentro de algo que não tinha valor nenhum. Então, ninguém imaginava que tinha algo valioso ali dentro, então o transporte ou para guardar isso ficava mais fácil. E o que o apóstolo fez essa alusão? Ele está dizendo o seguinte: o que nós carregamos dentro de nós, que é a palavra de Deus, isso tem um valor imensurável. Mas a carcaça velha que nos fala não vale nada. Não, a carcaça é fraca, corruptível, passível de dores, passível de enfermidades. A carcaça é fraca. Mas o tesouro que nós carregamos, a palavra, essa é extremamente valiosa. Então, o que é valioso não é a figura do pregador. O que é valioso é a mensagem a qual o pregador está. Então, muitas vezes a gente olha para o vaso de barro e quer, mas esse cara, mas essa pessoa, mas isso, mas aquilo. Não confundam as coisas. O vaso não é o dono da mensagem. Deus é o dono da mensagem. O vaso só está carregando a mensagem para, na hora oportuna, entregar a mensagem. Então, Paulo está dizendo claramente: esse ministério ou esse tesouro é carregado em vaso de barro, para demonstrar que esse poder, que tudo excede, olha só, é um poder que excede a tudo, maior do que tudo, provém de Deus e não de nós mesmos. Por isso, igreja, o pregador sofre pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Ou seja, nós estamos enxergando tudo que está acontecendo e parece que está piorando, não parece? Você olha, você vai, quanto mais oro, pior fica o cenário, né? Quanto mais a gente intensifica, pior fica. Mas nós não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. O que ele está dizendo aqui, igreja? Nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Jesus se revele em nós. Então, ou vai ter um ou vai ter outro. Ou a gente vai estar vivendo a vida de Cristo, ou a gente vai estar vivendo a nossa. Para viver de Cristo, nós temos que morrer para nós mesmos, para viver a vida. Amém? O texto continua e diz aqui, igreja, versículo 10, versículo 11: pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Versículo 12: de maneira em que nos opera a morte, entretanto em vós a vida.
Então, olha que interessante que Paulo está dizendo. Que quanto mais ele morre, a carne dele morre, e Cristo vive dentro dele, o que ele transmite é vida. Amém? Então, para transmitir vida, a gente tem que morrer, não é uma coisa doida? Por isso que a palavra de Deus fala, sem o Espírito Santo ninguém entende nada. Agora você vai falar que para você ter vida, você tem que morrer. Aí passa um gaiato na rua e estuda isso. Eu estava passando na igreja e o pastor falou que para ter vida tem que morrer. Vou ir lá em cima tirar minha vida. Não compreendeu nada. Então assim é a cegueira espiritual. A gente ouve, mas não compreende. E o inimigo quer o quê? Justamente fazer isso. A gente ouvir e não compreender, não enxergar o que está diante de nós. Continua e diz assim, versículo 14. 13, né, igreja? Ó, que bom, vocês não querem que eu pulo? Então, tudo bem. Assim está escrito: criei, ou seja, acreditei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Aleluia! O que acontece? O que Paulo está dizendo? Primeiro ele acreditou na mensagem, e por ele ter acreditado, agora ele prega a mensagem. Aleluia! Às vezes, igreja, a gente está falando aquilo que a gente não está acreditando. Não adianta. Meu Deus! E essa semana, acho que ontem, a pastora pegou minhas meninas e estava discipulando elas, e eu estava ouvindo. E ela estava falando para as meninas, não adianta a gente ir na igreja, não adianta a gente viver as coisas de Deus, se a gente verdadeiramente não acreditar em Deus. A maioria, igreja, dos filhos de crente não são crentes, mas nasceram na igreja, cresceram na igreja. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Os líderes e pastores, pior ainda, a maioria dos filhos deles nem crentes são, nem da igreja vão mais, se desviaram completamente da palavra do Evangelho. Por quê? Porque não aprenderam a crer, não foram ensinados que precisam de crer. A gente ensina aos nossos filhos, você precisa ir na igreja, mas a gente esquece de ensinar, você precisa crer na mensagem, você precisa crer em Deus, porque só ir na igreja não funciona. É necessário ter fé para crer que Ele existe. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o quê? A gente crê naquilo que a gente não está vendo. Amém? Então, por isso é necessário de fé para crer que Jesus é Filho de Deus. Porque nenhum de nós nunca viu Ele pessoalmente, mas nós cremos. E o próprio apóstolo diz: felizes são aqueles que não viram e creram. Não é isso? Quando o Tomé fala que quer ver lá, nossa, agora eu creio. Diz: você creu porque você viu. Felizes são os que não viram, mas creram. Quem são esses? Somos nós. Aleluia. Nós não vimos, mas nós cremos. E nós precisamos passar isso aos nossos filhos. E por que, igreja, que às vezes a gente fica com a boca fechada? Porque a gente não tem convicção daquilo que crê. E se você crê realmente, igreja, você vai passar isso adiante. Mas para passar adiante você tem que crer. Vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que são enganadas, mas creem no engano, sim ou não? Ontem eu fui lá em Franca. Cheguei lá, eu vi mais ou menos umas 20 pessoas, mais ou menos isso, né? Entre homens e mulheres. Umas 20 pessoas na pracinha do Itaú, para ser mais claro, na parte direita. Umas 20 pessoas professando aquilo que eles creem, né? Mas o que eles creem é uma heresia, mas eles acreditam na heresia. Por isso eles professam a heresia com convicção, porque eles acham, olha só como Satanás é astuto. Eles mesmo estando enganados, eles acham que aquilo que eles estão proferindo é certo. Versículo, né? Se a luz que há em ti for em trevas, grandes trevas serão. Então, infelizmente, eles acham que as trevas que estão neles é luz. Então, eles fazem questão de colocar fora. Mas o que eu estou dizendo? Eu não vi nenhum crente em todo o caminho que eu andei
Eu não vi nenhum crente caminhando por ali. Eu não vi ninguém com a Bíblia na mão. Eu não vi ninguém pregando. Eu não vi ninguém evangelizando. Eu não vi ninguém fazendo nada. Mas eu vi muitos crentes perdidos na rua. Muitos crentes, como que eu posso dizer? Vagando. E a grande maioria deles dizem o quê? Eu não tenho uma oportunidade. O que me falta é oportunidade. E aí eu olho no cenário, espiritualmente falando, com milhares de pessoas que não conhecem a Deus. Uma pessoa poderia ser boca de Deus naquele lugar, não está enxergando uma oportunidade. Sabe onde as pessoas enxergam oportunidade? Na igreja. Sabe onde a gente menos precisa de oportunidade? Na igreja, porque todo mundo é crente. Ou deveria ser. Se não é, deveria ser. Agora não, eu quero oportunidade para quê? Está lá fora das nossas oportunidades diárias. Mas o que está faltando? Eu creio. Então às vezes eu venho para a igreja e eu creio no que está acontecendo. Eu creio no culto. Eu creio na ordenança do culto. Eu creio nos costumes, nos usos. Eu creio em toda a dinâmica. Mas me falta crer em Deus. Me falta crer que a palavra realmente é viva, eficaz, muda, transforma, renova e é luz. Mas é isso que me falta crer. Quando eu creio nisso, você já pensou se a gente crê como é que funciona? Vou dar um exemplo. Estou passando na praça da casa. Aí alguém fala, nossa, descobri um câncer. Está muito ruim agora. Estou desanimado. Aí eu creio em Deus que pode curar o câncer. O que eu falo para essa pessoa? Fica tranquilo, rapaz. Pode ficar sossegado. Você conhece Jesus? Não, não conheço. Então, Jesus pode curar isso aí. Eu vou falar um pouquinho dele para você. Com convicção. Agora, quando eu não creio, eu recebi uma notícia que eu tenho câncer. Não, a medicina está muito avançada. Pode ficar tranquilo. Já procurou Barretos? Lá é referência, hein? Se você for Barretos, há uma chance muito boa de você ser curado. Eu creio na medicina, mas eu não creio em Deus. Por isso eu falo daquilo que eu creio e esqueço de falar de Deus. Deus fica sempre guardado. Aí quando eu encontro o crente, a conversa flui. Por quê? Os dois querem a mesma coisa. Nós não estamos preparados para o confronto. Nós não estamos preparados para as perseguições. Nós não estamos preparados porque Paulo está falando aqui, ó, sofrendo pressões de todos os lados. Você pregar para crente, você não sofre pressão nenhuma. Vai pregar para o idólatra, vai pregar para o satanista, vai pregar para o descrente, vai pregar para o ateu. Aí você vai ver o que é pressão. Amém? Continua o texto, igreja. Vai dizer assim, ó. Versículo agora 14, né? Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, que é Deus, da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Igreja, tudo isso que nós vivemos teria que ter apenas um objetivo: glorificar a Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui? O que eu vivo não é para mim, é para a glória de Deus. Aí, igreja, olha o evangelho que a gente vive nos dias atuais. Eu faço um evento para glorificar a Deus, mas no final do evento, as mesmas almas que chegaram oprimidas vão sair oprimidas. O mesmo que chegou endemoniado volta para casa endemoniado. O que chegou doente volta doente. O que chegou com a depressão volta com depressão. Qual que é a diferença? É que quem organizou o evento volta com o bolso cheio de dinheiro. Aí eu volto para casa com 1 milhão no bolso, dizendo que todo o evento foi para a glória de Deus. E por que ninguém está enxergando isso? O inimigo cegou o entendimento. Não consegue enxergar que isso, igreja, não é um movimento para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que não necessariamente as coisas vão ser erradas, ou vão ser heresia, ou vão ser pecado, não. Mas Paulo está dizendo que tudo tem que ser para a glória de Deus.
por pessoa para ouvir a palavra de Deus. Aí eles falam que vão dar uma palestra. Beleza, por que está usando a palavra? Por que está usando o conhecimento de Deus? Se a palestra é sua, o prego é seu. Mas aí a pessoa pega o que é de graça e cobra. E é pecado isso, igreja? Não é pecado? É errado você participar de um negócio desse? Mas você não está enxergando. Eu jamais vou pagar R$150 para me ouvir uma pregação de um homem. Jamais. Porque eu estou pagando pelo vaso, mas o vaso não vale nada. O que é valioso é de graça, filho. Então, se o vaso está com problema no vaso, eu não vou ficar pagando para ver barro. De jeito nenhum. Barro eu vou aqui na cidade de terra e é de graça. Vocês estão entendendo? Então, só que como é que eu enxergo isso? Espiritualmente. Eu estou vendo, eu estou tentando falar para vocês. Eu queria que você saísse daqui com esse entendimento. Eu estou vendo o natural, mas eu estou enxergando o espiritual. Amém? E não quer dizer que eu preciso ver anjo voando, não. Não é isso. Às vezes a gente está falando espiritual, cara, viu um anjo passando ali. Não é isso que eu estou dizendo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Sobre ver anjo voando. É sobre discernimento. Sobre ver o que está acontecendo, o que está sendo gerado, o que está sendo manifesto. É sobre essas coisas que a gente está falando. Então, eu preciso olhar o ambiente natural e discernir o espiritual. E é bem fácil, já falei isso para vocês. Eu chego numa casa, a casa está com as janelas fechadas, a luz é aquela luz amarelada. A pessoa então reclamando, porque na verdade ela compra aquela luzinha halogênea, que é antes dessas de LED, de 15 watts, não clareia nada, a luz é amarela. Você vai no banheiro, você não enxerga onde é o vaso, onde é a pia, tão escuro que é o ambiente, sujeira para tudo quanto é lado, um fedor de urina miserável. Aí você olha para aquele cenário, que aparentemente é só sujeira e escuridão, mas é a vida espiritual daquela pessoa que está daquela. Então você olha o natural e dissegue o espiritual. Porque quem está espiritualmente bem não vive nas trevas, vive? Não, quem está espiritualmente bem não vive no meio da sujeira, vive? Não vive no meio do cheiro ruim da urina, vive? Não. Então a gente precisa discernir. Aí eu vou para o ambiente. Meu Deus, eu não posso falar essas coisas, você tem que falar. Aí eu vou para o ambiente. Aí o ambiente é todo escuro, enfumaçado e cheio de luz. Esse ambiente que eu estou olhando, não estou falando de espiritual não, é para te seguir. Esse ambiente que eu estou olhando naturalmente, eu posso enxergar algo bom espiritualmente? Bom, a palavra de Deus fala que Deus é luz, o Evangelho é luz, e eu estou indo para as trevas, para a escuridão. Aí eu vou olhar mais rapidamente. Vou falar, gente, tem que falar. Aí eu olho, a casa noturna e a casa que deveria ser de oração, o cenário visual é o mesmo. Espiritualmente vai ser diferente, por quê? Por que espiritualmente é diferente? Se o cenário visual é o mesmo, espiritualmente o ambiente é o mesmo. Porque o espiritual reflete na onde? O natural. Se o natural está assim, o espiritual está do jeito. Se o natural está assim, o espiritual está do mesmo. Conseguiu compreender ou não? Se o espiritual reflete o natural e duas coisas diferentes têm o mesmo visual, então espiritualmente está igual. Entenderam ou não? Você vai se dar, não ficar mais melhor. Mais melhor não, ficar melhor. Nós vamos em uma igreja, tudo escuro, parede preta, nada contra parede preta, nada contra, nem a favor. Parede preta. Ah, parede preta é para iluminar melhor, para atenção, sobre beleza, vamos colocar do lado científico. Uma igreja dessa aqui, um calor desse, com a claridade dessa, tem que dorme. Agora você imagina um ambiente climatizado e escuro. Não tem jeito, mas tudo bem, aí está lá, um ambiente escuro, climatizado. Já falei das frequências musicais, já? A frequência musical, que às vezes está lá no terreiro de Umbanda, é a mesma que está dentro da igreja. A frequência musical que está lá em uma, como eu posso dizer isso? Em lugares ruins demais, está também dentro da igreja. Né?
O visual consumista no shopping está dentro da igreja. Porque não sei se vocês sabem, mas um shopping ele é feito, projetado para a gente consumir alguma coisa. Então você chega lá e te dá vontade de comprar. Amém? E aí no natural você não consegue enxergar isso. Mas no espiritual você consegue perceber essas coisas. Estão entendendo? Porque são mensagens subliminares. Amém? O que é isso? Você está olhando. Se você tiver que ser medo, você enxerga. Senão, você não enxerga. E nem ouve. E eu mostrei isso para vocês assistindo. Mostrei um vídeo aqui na cidade? Mostrei. Continua para ver se a gente finaliza aqui. Está contando um pouquinho agora. Olha só, versículo 16. Portanto, não desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado. O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Se o vaso, veja, o vaso está sendo quebrado, está arrebentado, o que está dentro do vaso está se renovando dia após dia. Não se preocupe com a carcaça, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor. Amém? Vou finalizar. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que se pode enxergar. Ou melhor, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são. O que a palavra de Deus está dizendo? É justamente o que Carlos falou aqui. Você está olhando aqui o seu resultado natural, visivelmente falando. Não necessariamente o que você está vendo é o que você vai viver depois. Não basta ter um resultado natural, visível, legal. Você tem que enxergar o espiritual, os que não são visíveis. Aí é que eu preciso chegar no ponto para ver se vocês entenderam o negócio, tá? Peraí. Quando eu vou beber água, vocês dão glória a Deus, dá uma coisa. Glória a Deus. Para não ficar muito silencioso. Amém? Então vamos lá. Presta atenção nisso aí. O natural, as coisas palpáveis aqui, é o visível. Amém? E aí Paulo está dizendo que eu não posso focar nas coisas visíveis aqui. Paulo está dizendo que eu preciso focar naquilo que eu não consigo ver. Não é isso? Mas eu não consigo ver de que maneira? Com os olhos naturais. Amém? Então eu vou olhar o ambiente, mas eu preciso focar no espiritual. Vamos dar um exemplo. Está lá o rico e Lázaro. Se você passa, o rico está de que forma? Vivendo muito bem, maravilhoso. E o Lázaro está de que forma? Aparentemente ruim, mas dentro dele ele está 100%. Certo? Eles morrem. O que era naturalmente bom fica ruim, porque um vai para o céu. Olha o outro, está lá no centro de Abraão e fala: eu gostaria de ir para lá, mas infelizmente está do lado de cá. Ou seja, quando eles estavam ali na terra, né, eles não conseguiam enxergar para onde eles estariam indo. Mas por que não conseguiam enxergar? Porque talvez o rico estava olhando de uma maneira natural. Porque quando você olha o ambiente e discerne espiritualmente, você sabe onde você está indo. Sim ou não? Eu acho que sabe. A luz está aqui para iluminar. Então, se eu estou numa caminhada errada, numa caminhada ruim, a luz vai me mostrar que eu estou no lugar errado. Meu Deus. Que é o que o pastor Alessandro falou aqui no final. A luz vai me mostrar que eu preciso de mudar o meu caminho. Eu preciso de mudança. Eu estou caminhando para um lugar ruim. E como é que eu sei que eu estou caminhando para um lugar ruim? A luz está me mostrando. Glória a Deus. E aparentemente, veja, visivelmente eu estou caminhando para o lugar certo. Porque é demais, né? A palavra de Deus diz o seguinte: tem dois caminhos. Um apertado e difícil de encontrar, sinuoso, ruim. E o outro amplo e espaçoso. Quando eu olho para esses caminhos, é bem simples para entender isso. Quem já foi para São Paulo sabe, é como se eu estivesse indo e aí eu olho do lado direito.
Aí depois de Pirassununga ali, eu dou uma olhada para o lado direito. Eu vejo a rodovia dos Bandeirantes. 5 faixas. Show de bola, um asfalto impecável. E por lado esquerdo já tem um viaduto e a minha goela já tem uma curva em seguida, cheia de caminhão. Quem que eu vou querer fazer? O mais fácil, né? Porém, no caso das rodovias, as duas levam a São Paulo. No caso de Deus, o caminho largo leva a uma perdição e o apertado é que leva para Deus. Então eu preciso ter uma visão diferente. Eu preciso olhar para mim, mas entender o que é largo não é o que Deus quer para mim. O que é apertado, na verdade, eu quase nem vi, porque é difícil de encontrar. É aquele que Deus quer. Aleluia. Basicamente, para a gente entender tudo que Deus quer é o que a gente não quer, porque a visão natural arrebenta. Vou dar outro exemplo para vocês e a gente vai finalizar. Ló e Abraão, é isso? Sim, Ló e Abraão. Os pastores, eles começam a brigar. Por que começa a brigar? Porque tem dois donos das ovelhas, também? Por que nós não podemos brigar um pastor com o outro? Porque as ovelhas são do mesmo dono, então não tem briga. É quando você vê pastor brigando com pastor, alguma coisa está errada, um é do senhor, outro é de outro, e com o mesmo senhor não briga. Então está lá os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. Abraão olha para Ló e fala: querido, está vendo comigo? Está ficando apertado, tem muita gente. Vamos fazer o seguinte: dá uma olhada no cenário. Do lado que você for, eu vou ao contrário. Se você escolher para ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para frente, eu vou para trás. Dá uma olhada e vê para onde você quer ir. O que ele fez? Olhou um monte, viu lá embaixo umas margens bonitas, um pasto verdejante, água, um lugar maravilhoso, lindo. Região de Sodoma aí, maravilhoso, lindo. Olhou para trás e viu o quê? Deserto, só pedra, não tem água, não tem nada. Rebanho, ele olhou para pastagens verdes. Falou assim: Abraão, se não se importar, eu vou para lá. Abraão falou: tranquilo, você vai para lá, então eu vou para cá. Tranquilo? Tranquilo. Para onde desceu? O Ló? Sodoma e Gomorra. Por que, igreja? Olhos naturais. O Abraão olhou para trás, olhou aquele deserto. O olho dele era deserto, mas espiritualmente era uma promessa. Abraão está olhando para a promessa e Ló está olhando para o pasto verde. Está entendendo isso? Então, nem sempre o que você está enxergando é o que verdadeiramente é. Na maioria das vezes não é. É por isso que tem que ter o entendimento. Ah, pastor, eu fui mandado embora do meu serviço, agora eu vou passar fome. É a visão do Ló. Nossa, mas aquela empresa era tão boa. Mas às vezes Deus tem algo muito melhor para você. Mas você precisa saber enxergar. Nem tudo que aparentemente é ruim. Mas acabamos de ouvir. Não podemos esquecer, precisamos crer nisso. Deus está no controle de. Glória a Deus. Estou passando por uma tempestade, mas Deus está no controle da tempestade. Eu estou passando pelo vale, mas Deus tem o controle do vale. Mas eu estou passando por qualquer que seja a dificuldade, mas Deus está no controle. Esquece, Satanás não tem controle de nada. O controle sempre está nas mãos de Glória a Deus. Deus falou claramente: sou eu quem estou fustigando, sou eu quem estou mandando situações ruins aí, sou eu quem fiz a chuva parar. Amém? É Deus. Ele tem o controle. Não podemos dar o poder para Satanás. Então, igreja, para a gente finalizar aqui, o último versículo. Versículo 18: sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que podemos enxergar. Então, pare de olhar para as pastagens, pare de olhar para as águas verdejantes, pare de olhar para a brisa suave, e comece a olhar o seguinte: mas, sendo assim, não fixamos os olhos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que são vistos, pois os visíveis são temporais. Ou seja, olhou lá para aquela planície verdejante,
cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade próspera, grande, tudo indo bem, porém tudo será destruído. Continua, ao passo que o que não se vê são eternos. Igreja, o deserto permanece deserto até hoje. O deserto permanece sendo lugar de presença de Deus até hoje. O deserto permanece sendo lugar de provisão de Deus até hoje. O povo de Deus andou 40 anos no deserto, nunca passou fome nem sede, porque deserto é lugar de Deus agir. Aleluia. Sodoma e Gomorra era lindo, mas não sobrou nada. Coisas visíveis, é um carro bonito, vai passar. Casa bonita, vai passar. Emprego dos sonhos, vai passar. Viagem maravilhosa, vai passar. Faculdades, vai passar. Joias, vai passar. Roupas vão passar. Sapatos vão passar. Utilidades do doméstico vão passar. Prazeres desse mundo vão passar. Tudo isso vai passar. A banheira de hidromassagem vai passar. Só que o que é invisível aos olhos nus, essas são coisas incorruptíveis. Então, vocês entenderam o que é esse negócio, né? A gente não pode enxergar o que Deus tem para nós. Pode? Jesus falou o seguinte: eu vou ao Pai e vou preparar moradas. Então certamente tem moradas espetaculares para nós, esperando cada um de nós. Mas a gente pode ver? Então a gente precisa o quê? Focar a nossa mente nisso. Às vezes a gente vai enxergar moradas espetaculares aqui nessa terra, mas não são essas que são para nós. É aquilo que esses olhos não conseguem ver. Naturalmente não se pode ver. É isso que Deus tem para nós. Amém? Eu espero que a igreja tenha compreendido o que o Espírito diz à igreja, porque é de extrema necessidade. Nós não podemos mensurar a nossa vida com Deus pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós não podemos ver. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus essa palavra.